Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Nível do Rio Doce continua alto e já atinge áreas ribeirinhas. Aumento de casos de Covid-19 e influenza em Linhares preocupa. Procon divulga pesquisa de materiais escolares para ajudar nas compras. Com as chuvas que caíram e o sol forte, é preciso tomar cuidado para combater a dengue. Faltam médicos nos postos de saúde em Pedro Canário. E hoje é dia da coluna Mente e Performance. Veja também os destaques do esporte. Essas e outras informações, agora no Sim Notícias. E a gente continua a falar do nível do Rio Doce. O nível continua elevado, marcando aí a cota de inundação. Nossa reportagem foi conferir como está a situação pela cidade. O nível do Rio Doce em Linhares atingiu a altura de 5,81 metros nesta quinta-feira, conforme dados da Defesa Civil de Linhares. O Grupo de Trabalho Emergencial da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil está em alerta para a execução de ações de combate aos impactos da cheia. Nesta tarde, várias pessoas que moram na região próxima ao rio estavam sendo resgatadas de barco e trazidas para o Cais do Rio Doce. Aqui, elas recebiam auxílio de profissionais da assistência social. Alguns foram para a casa de parentes e outros foram encaminhados para o ginásio poliesportivo do bairro Conceição. Algumas estradas ficaram cobertas pela água, impedindo o acesso de veículos em alguns trechos. É o caso de Povoação, em que a estrada ficou completamente coberta, impedindo a passagem. Já na rodovia que liga Linhares a Colatina, as imagens causam preocupação. Em uma das faixas, já está quase impossível transitar. E aqui no Incapé, o cenário é este. Toda a área da fazenda experimental, inclusive os alojamentos dos funcionários, foi completamente alagado. Para poder entrar na fazenda, somente com o auxílio de um trator. Algumas estruturas, como laboratórios e residências de funcionários, que ficam na parte mais alta, não foram prejudicadas. Porém, várias pesquisas de campo com culturas como cacau, café e pimenta, que estavam sendo realizadas, foram completamente perdidas. Segundo o diretor do Incapé, o jeito é aguardar o nível da água baixar para avaliar os prejuízos e retomar as pesquisas do início. A previsão é que o rio alcance 5,90 metros no decorrer desta noite. Porém, a tendência é que o nível comece a diminuir a partir de amanhã. Outro número que tem preocupado o linharense são os aumentos de casos de dengue. Com as fortes chuvas dos últimos dias e o sol quente, é preciso redobrar os cuidados. O calor chegou forte aqui na região norte. Muita gente aproveita esse momento para passear, dar um pulinho nas praias e lagoas aqui da região. Mas é importante prestar atenção em muita coisa antes de sair de casa. É que depois da chuva veio o sol, e esse é o cenário perfeito para a proliferação do Aedes aegypti. Nós tivemos aí chuvas constantes, né? Agora com aumento de temperatura, aumenta a oferta de criadouros, né? Na cidade. E também agora, devido a quase 2 anos de pandemia, as pessoas a gente tem visto, observado no nosso dia a dia, que elas estão se locomovendo mais, viajando, né? Então isso a gente sabe que a chance de trazer vírus, até um sorotipo novo para o nosso município, a chance aumenta. Linhares está em alerta, mas os moradores precisam ajudar com hábitos simples, mas que fazem toda a diferença. É que a dengue não pode ser combatida por uma pessoa só. Eu costumo dizer que são 10 minutos por semana. 10 minutos salva a sua vida, salva a vida do seu parente, do seu colega de trabalho e salva uma população. Lembra, 150 metros é igual referente ao que praticamente você tem um raio aí de 9 quarteirões. Então é muito importante fazer o nosso feijão com arroz diariamente. Linhares é rodeada por água.
são mais de 60 lagoas, um ambiente perfeito para o mosquito. Que o ciclo de vida do mosquito, né, no verão, em temperatura favorável, é em torno de uma semana. Então a gente costuma dizer que a cada semana, se você não elimina aquele criadouro, a cada semana você está tendo uma população nova de Aedes aegypti ali, seja na sua residência, seja na empresa a qual você trabalha, onde quer que você vá. Nas visitas às casas, nos bairros e no interior, os técnicos eliminam criadouros de mosquito, fazem a coleta de larvas e passam orientações aos moradores. Os procedimentos são feitos também nos chamados pontos estratégicos, como borracharias, cemitérios, ferros velhos, pontos de reciclagem. Para os moradores, a orientação é criar uma rotina diária, ou pelo menos semanal, para evitar o aumento da população de mosquitos, adotando medidas de limpeza. É que o mosquito também tem hábitos domésticos e se prolifera na maioria das vezes dentro das residências. Em 2021, Linhares registrou 5.609 casos da doença e houve um registro de óbito. E nos últimos dias, as unidades de saúde de Linhares registraram um aumento dos casos de Covid-19 e influenza. Nossa equipe conversou com o secretário de Saúde de Linhares. Confira. Uma situação que parecia estar controlada, mas os números atuais mostram que não. O número de casos de pacientes com Covid-19 aumentou bastante em Linhares, chegando a 300 casos positivos registrados nas últimas 24 horas. No momento, Linhares e Guarapari são os municípios com mais casos positivos da doença. O número é muito representativo, então nós estamos tendo em média 300 casos diários. Esse é um número considerado muito alto, né? Isso preocupa principalmente que começamos a ter as internações. Aquilo que no primeiro momento a gente imaginou que os agravamentos, né, não aconteceria, isso não está sendo verdade. Já começamos a ter as internações. E se o cenário já não era bom, a situação piora por conta do número de casos de influenza. As complicações aumentam quando começam as internações. Hoje, praticamente 50%, é uma média, né? Nós temos aí quase que meio a meio. No HGL são 10 pacientes Covid com 8 pacientes de influenza. Isso oscila muito, porque os leitos de UTI você não pode colocar no mesmo ambiente o paciente Covid com um paciente de influenza. Então você já tem que criar uma estrutura para isso e ter essa medição, ou seja, ter esses dados estatísticos. Qual é aquele que está tendo o maior crescimento? E a melhor arma para combater essas doenças é a vacinação. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm procurado as unidades de saúde para receber as doses. A gente hoje identifica 19 mil pessoas, né, que ainda não tomaram a segunda dose da vacina. Esse número é muito alto. Então, assim, é preciso agora essa consciência das pessoas e estar buscando as unidades. Os locais estão disponíveis, unidade de saúde, né? No verão a gente está viabilizando, no balneário a gente está viabilizando no primeiro momento no Pontal, mas vai viabilizar para outras áreas também. Então, assim, a logística está sendo criada, é importante que as pessoas procurem. Muitos pais já estão no comércio de Linhares atrás do material escolar para 2022. Para facilitar as compras, o Procon de Linhares divulgou uma pesquisa comparativa de preços. E para garantir a economia, a regra sempre é pesquisar. Depois das compras de Natal, os brasileiros têm como preocupação agora a lista de material escolar, que já garante um gasto considerável. Tem vários estabelecimentos comercializando produtos escolares. Ele tem ainda as lojas virtuais, que ele pode fazer a compra dentro da sua própria casa, né, com uma certa antecedência. Ele pode escolher os sites confiáveis e efetuar, que existe muita oferta, né, pela internet de produtos com preço bom. O preço pode variar bastante de uma loja para outra. Neste ano, o item de maior variação é a mochila. A pesquisa é a melhor forma de conseguir economizar. As coisas hoje em dia estão muito difíceis, então a gente tem que sempre procurar o melhor pra gente, né? Sempre faço isso, porque de uma loja para outra costuma ficar bem mais em conta. O consumidor também precisa estar atento ao que está sendo pedido na lista de material escolar. Coisas que não podem estar inclusas são produtos de uso coletivo, como, por exemplo, produtos de higiene ou de limpeza. Então os pais têm que estar atentos a essa lista que às vezes chega, ver se não tem
um exagero em determinado produto, né? Porque não justifica você pedir um número exagerado de um determinado produto que o aluno não vai conseguir usar aquilo durante o ano. Então tem que estar atento a isso aí. Uma ótima dica para os pais que estão em busca de qualidade e preço acessível nos materiais escolares é a pesquisa do Procon, que auxilia na hora de fazer o comparativo. O consumidor pode acessar, né, o site da prefeitura, né, de Linhares e buscar o link do Procon. Ele vai ter acesso à pesquisa, né, essa pesquisa não só dos materiais escolares, como também da cesta básica. Veja agora como fica o tempo para esta sexta-feira em todo o estado. A sexta-feira será de sol forte e sem chuva. Linhares, mínima de 23, máxima de 32 graus. Já Colatina, mínima de 19, máxima de 30 graus. São Mateus, com mínima de 24, máxima de 32 graus. Vitória, mínima de 22, máxima de 31 graus. Veja a seguir, faltam médicos nos postos de saúde no município de Pedro Canário. Estamos de volta com o nosso Sim Notícias de hoje. A população de Pedro Canário, norte do estado, pede socorro. Falta um médico nos postos de saúde, superlotação no único hospital da cidade. Portanto, vamos até lá para falar com a repórter Nariane Lopes. Pois é, Marcelo, boa noite a você e a todos que nos acompanham em mais uma edição do Sim Notícias. Não faltam reclamações por aqui. Demora no atendimento e em véspera de feriados, para piorar a situação, o município fecha os postos de saúde e dá folga aos profissionais. Essa medida acaba superlotando o Hospital Menino Jesus, que recebe R$ 222 mil por mês para realizar 1.200 atendimentos. Mas os números ultrapassam os 3 mil. A realidade é que o município tem um contrato com o hospital para 1.200 atendimentos. Nós tivemos um atendimento no mês de dezembro, não só dezembro, o que vem acontecendo para trás, né, constando em relatório todos os atendimentos. No mês de dezembro nós tivemos 3.052 atendimentos, onde a gente tem um contrato para 1.200. Nessa segunda-feira que houve essas reclamações, a doutora só em 12 horas atendeu 118 pacientes, no qual também os postos de saúde têm suas deficiências, né? E quando há feriado ou ponto facultativo, nós ficamos sozinhos na cidade atendendo, mas as urgências, todos os pacientes que foram procurar o atendimento, foram atendidos, essas não têm reclamações. As reclamações que tem é do sistema de triagem, no qual foi implantado pelo município, né, para o hospital, que é implantado no estado todo, né? Essa triagem, ela devolve os pacientes que não são da complexidade do hospital, é onde estão as reclamações. Mas o município, ele tem ciência disso aí, do que está acontecendo com os atendimentos e da demanda reprimida do hospital, e o que o município atualmente está repassando para o hospital, nós estamos falando de 2020, ele não supre a necessidade dos seus gastos. Ainda de acordo com o diretor do hospital, a situação se agrava à medida que nenhuma providência é tomada por parte da prefeitura. Entre o hospital e município, nós falamos o que a gente queria, né? E o que a população precisa. Então foi detectado, inclusive com os vereadores, né? O presidente da Câmara, o Denis Amante, estava presente. E lá ele ficou sabendo e foi feita a proposta com o prefeito ficou em 15 dias dar uma resposta para o hospital, né, juntamente com a Câmara, e ficou até hoje, que foi de março de 2020 para frente, e até hoje ninguém resolveu nada, mas o problema eles sabem qual é. Enquanto esse impasse não se resolve, a falta de investimentos no setor da saúde deixa a população sem ter a quem recorrer. Vim trazer minha esposa, mas já é a segunda vez que a gente vem aqui. E quando os pessoal do SUS chega aqui, é uma burocracia para poder ser atendido. Os pessoal que é particular chega aí, ó, eles botam tudo para dentro, atende, mas a gente mesmo que vem do SUS para poder ser atendido. Eu ia até levar minha esposa para outro hospital, não levei porque ela não quis ir, porque estava muito passando mal. Se aqui não tiver jeito, é Braço do Rio mais perto, que o atendimento lá é ótimo. A conversa desde é só isso, prolongar mais para frente. O senhor vem, a demora é mais ou menos quanto tempo, quando o senhor procura aqui o atendimento?
Ixi, aí demora, vai uns 30, 40 dias, né, conforme, aí, essa faixa aí. Eu mesmo sou a prova viva da ruim, né, saúde pública que é terrível. Já tive uma mãe que chegou a óbito, né, já está com 3 anos já isso. Tem uma filha também que precisa de neuro, de pediatria, e aqui é horrível para isso. Principalmente se chegar no Menino Jesus ali, a conduta de atendimento é horrível, os médicos não ajudam, entendeu? Às vezes até para morrer, é melhor você morrer em casa. Sempre quando você chega aí que precisa, não tem ambulância, não tem como você prestar um socorro, né? Atendimento, sinceramente, aqui a saúde é horrível. Não tem fiscalização correta, né? Se tivesse, seria bom. Pois é, Marcelo, e outras pessoas afirmam que para ter um atendimento melhor, elas precisam se deslocar cerca de 40 quilômetros até São Mateus, principalmente nos finais de semana que os postos de saúde não funcionam. A Prefeitura ficou de enviar uma nota para esclarecer a situação que não chegou até o fechamento de nossa edição. Por hoje é só, eu volto com você no Estúdio em Linhares. Uma boa noite e amanhã eu retorno com mais notícias de São Mateus e da região. Até lá! Obrigado, Nariane, pelas informações de hoje e até amanhã, hein? Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 1.398. Arábica tipo 7, R$ 1.318. Conilon tipo 7 está sendo cotado a R$ 796 a saca. Na sequência do Sim Notícias tem a coluna Mente e Performance e os destaques do esporte com Altemar Félix. Estamos de volta com o nosso Sim Notícias e nos destaques do esporte de hoje, Altemar Félix conversa com Enzo Pegoretti, atleta linharense que é destaque nas artes marciais. Olá, comigo aqui o atleta Enzo Pegoretti, que foi aprovado para integrar a equipe de luta olímpica do SESI de São Paulo com a melhor nota de seu grupo, né? 9.2, né? Numa média até 10. Numa disputa de vaga aí com 42 candidatos, né? E ao nosso lado também o patrocinador e coordenador de sua carreira, o Josemar Pegoretti, né? O Josemar Pegoretti entra no papo porque existem complicações para o Enzo ir para Cubatão, em São Paulo. Tem complicações lá. E o Enzo, melhor nota, né? Entre 42 concorrentes. Tranquilo lá diante da pressão, ô Enzo, aí no microfone aí? Teve um pouquinho de pressão sim, né? Poder conseguir uma boa nota e ser aprovado. É uma equipe com uma boa estrutura, uma grande estrutura, né? Os testes foram sim difíceis, teve diversos testes, diversas fases. Mas nós conseguimos, nós passamos e, se Deus quiser, poderemos integrar a equipe olímpica do SESI. Deu aquele friozinho na barriga? Deu, com certeza. Então você está bem, você está preparado. Ô Josemar Pegoretti, quais são essas complicações? Em rápidas palavras. Em Altemar, na realidade, assim, o que acontece? A resposta tem que ser dada até a próxima segunda-feira e a partir do dia 2 de fevereiro ele já deveria estar em São Paulo, né, em Cubatão, instalado para tanto estudar como para participar da equipe dos treinamentos. Então é um tempo muito curto para uma mudança muito grande. E assim, a estrutura, né, o SESI oferece toda a parte de esporte, a parte de escola, entretanto tem toda a questão de moradia, alimentação, toda a parte social de vida dele fora, que tem que ser mantido. Lá, né? Porque tem 15 anos, né? Exatamente. Além do fator de ser menor de idade, que teria que ter um adulto acompanhando ele lá responsável, que fosse da família ou outorgado. Então nós estamos correndo contra o tempo para ver o que a gente consegue agilizar. Obrigado, Altemar. Obrigado, Enzo e Josemar. Sucesso! E agora está chegando Margarete Marsalha com mais uma coluna, Mente e Performance. Você é capaz de amar sem sentir amor? Para compreender, vamos analisar alguns aspectos. Existem pessoas com atitudes amorosas e pessoas sem atitudes amorosas. Uma atitude amorosa é quando a pessoa toma responsabilidade para si, fala e age com o intuito de encontrar uma solução. Uma pessoa sem atitude amorosa encontra meios para justificar a sua falta de ação.
transferindo a responsabilidade para o outro ou outra situação. Ao invés de dizer, vamos procurar alternativas, ela diz, não há nada que eu possa fazer. Ou, eu não o amo mais, ao invés de dizer, que atitude amorosa eu deixei de praticar? Ah, se ele fizesse isso ou fizesse aquilo, no lugar de dizer, o que eu posso fazer aqui? Colocam a culpa no outro e se colocam numa posição de vítima. Portanto, não encontram solução e não controlam sua vida nem seus resultados. Não amam mais. Não sei se você já ouviu falar que amar é um verbo, não um sentimento. O que significa isso? Amar não é sentir o amor. Amar é uma atitude. São ações que te levam ao amor. É o ato de cuidar, de respeitar, de compreender. E normalmente o que se faz é o quê? É parar de amar. Ou seja, param de fazer aquilo que faziam quando achavam que estavam amando. Então, dizem que o amor foi embora, que não existe mais. Mas o que cessou foi o ato de amar. E sem amar, sem amor. Portanto, para amar não é necessário sentir amor. Porém, quando se ama, o amor sempre está presente. E você, continua agindo de forma amorosa? E essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Você pode conferir nossas reportagens e programas nas nossas redes sociais. Obrigado sempre pela audiência. Rede Sim de Televisão. Essa é da Terra.